Olá, eu sou João Meirelles Filho e este é o curso de Gestão Ambiental no Contexto da Amazônia. E esse é o conjunto de 15 aulas que eu estou apresentando a vocês de Introdução à Amazônia. Essa é a aula 10, de 1960 até o período atual, é a parte 2. Aqui nós vamos tratar inicialmente da questão fundiária. Lembrando que nós falamos muito sobre a fronteira pioneira e voltaremos ao assunto, né? Um fato muito relevante da década de 60 para cá é a entrada do trator de esteira principalmente, e da motosserra. Até alguns pensadores como Schubert fala que esta é a era do trator, é a era da motosserra. Então, antes da motosserra e depois da motosserra. Porque um grupo indígena, por exemplo, que precisava desmatar uma área que não tinha nem machados de ferro, poderia demorar, mesmo com um grande conjunto de pessoas, semanas para desmatar 1 hectare, né? Para que pudesse plantar e daí reproduzir a sua agricultura. Com machado de ferro, né, e outros instrumentos de ferro, isso era possível um pouco mais rápido. Mas com a chegada da motosserra, do trator de esteira, do correntão, enfim, todos esses maquinários modernos e o uso do fogo intensivo, né, e recorrente por muitos anos, a velocidade da ocupação do desmatamento passou a ser multiplicada em progressão geométrica. Isso levará a uma série de ocupação de áreas tradicionais, né, e também muitos agricultores familiares ou migrantes que ouviram a promessa do governo militar que haveria terra, né, haveria espaço para trabalho, que vieram do Nordeste ou do Centro-Sul do país, passaram a não chegar aos assentamentos, aos locais, e não ter espaço para eles. Isso gerou uma série de conflitos, além da própria questionamento da ditadura militar, que um dos processos de questionamento na Amazônia foi o momento da guerrilha do Araguaia, né, que foi, os seus guerrilheiros foram dizimados em 74, mas o governo federal criou, né, no mesmo espaço, né, o GETAT, o grupo de trabalho no Tocantins, para que houvesse um assentamento, um reassentamento dos agricultores, dos migrantes dessa região. Inclusive o surgimento, né, no entorno de Carajás, né, na década de 80, dos assentamentos que depois vieram a acontecer em Parapebas, Canaã, esse espaço, eu participei desse processo trabalhando no assentamento ali, foi de agricultores que foram retirados pelo GETAT da região do Bico Papagaio, que foi uma região de bastante conflito entre grileiros e os antigos moradores e os novos migrantes que chegaram e que eram chamados pelos grileiros de poceiros. Nós temos a Igreja Católica reagindo à ditadura militar, mas no caso da área rural, criando as comissões pastorais da terra, que serão fundamentais nesse processo de questionamento do governo militar, e as comissões têm importância e relevância até hoje, né? Cobrando políticas agrárias e acesso à terra, enfim, que a legislação seja cumprida, né? O próprio MST e outros movimentos já são posteriores no processo de democratização, MST de 85, mas a Comissão Pastoral da Terra era o grande bastião de questionamento desse processo de ocupação de áreas onde havia antigos moradores ou de famílias que migraram e não encontraram espaço. E nesse processo, né, até a criação desses grupos de trabalho, além do trabalho do INCRA, visa também diminuir a influência, né, da Igreja Católica. Hélio Gaspari, que é um dos grandes críticos na imprensa nacional, ele tem uma frase que eu acho que procura resumir essa questão, que é bastante forte, eu acho que merece ser estudada, né? Chico Mendes e Dorothy Stang foram mortes anunciadas diante de um poder público inerte e demagogo. Claro que já num processo bem mais recente. O governo federal
tem uma espécie de kit teatro para ocasiões como essa. O latinório contrito do poder petista assemelha-se ao da ditadura, em 76. Ele estava falando quando o governo federal já era PT. Quando chorou-se a morte do padre João Bosco Burnier, ou do governo Gessanei, em 86, quando carpiu o padre Jósimo. O que aqui eu quero colocar não é que todos os governos, nenhum deles conseguiu, governos federais, seja no período militar, seja depois no período de democratização, conseguiu tratar sobre a questão agrária na profundidade que ela precisaria ser tratada. E aí não se salva, ainda que houvessem políticas mais distributivas, de tentativa de solução, isso não foi alcançado e nós continuamos com o caos fundiário na Amazônia. Há um novo processo com o governo militar, que, como a gente comentou, o Radan e outros processos de pesquisas deixam claro o potencial mineral da região. O ferro descoberto na década de 60 em regiões que obviamente teriam ferro, né, passa a ser explorado por uma companhia estatal na época, a Companhia Vale do Rio Doce, né, e Carajás passa a ser mais do que um projeto de uma mineração de ferro, né, associado à sua estrada de ferro Carajás, entre a mineração em Paraupebas e o Porto de Itaqui no Maranhão, que também é construído para esse fim, e um conjunto, né, de outros empreendimentos de grande porte estatais e atraindo capital privado, principalmente internacional, se tornou o Programa Grande Carajás, que isso era o nome que era dado no governo militar, que incluía a hidrelétrica de Tucuruí, na verdade a maior hidrelétrica nacional até a entrada em operação de Belo Monte, pelo menos da potência nominal, porque a maior delas todas, na Bacia do Prata, no Rio Paraná, Itaipu, é binacional, Brasil-Paraguai. A exploração do alumínio passou a ser estruturada e é uma exploração que é uma atividade de grande porte, né? Então, iniciou-se a mineração do Rio do Norte, em Oriximiná, um conjunto de empresas associadas. Da mesma maneira, o seu processamento, né, em Barcarena, Albras e Alunorte, né, e em São Luís com a Alumar. Então esse conjunto de atividades passou a receber apoio do governo federal, seja através de incentivos, no caso da energia elétrica, que era subsidiada, seja através de implementando a infraestrutura, através dessas grandes empreiteiras que se fortaleceram no Brasil neste momento, né, que passa a ter um protagonismo muito grande no país e que segue até os dias de hoje, né? Então é esse processo de grandes empreendimentos, né, que ocorre neste momento, né? Nós comentamos que trataríamos da Zona Franca de Manaus, que é um processo paralelo e que se inicia na década de 60, né? E é um regime especial de tributação. Do ponto de vista do Brasil, o conjunto de renúncias fiscais que o Brasil oferece à iniciativa privada e mesmo empresas públicas, equivale aí 9% da renúncia fiscal do Brasil, a Zona Franca equivale a 9%. Né? O que acabou sucedendo é que se atraiu um conjunto de empresas que se chamam maquiladoras ou que montadoras, então montagem de aparelhos televisores, montagem de telefones, enfim, eletroeletrônicos, de motocicletas. Não há uma fabricação, essas indústrias continuam de base, continuam no centro-sul do país, na sua imensa maioria, né? E que acaba exigindo um transporte dessas mercadorias, dessas peças, desses materiais para Manaus, um grande esforço em termos de navegação, entre Belém e Manaus, que é onde chega, né? E também rodoviário para se alcançar os 3.000 quilômetros, por exemplo, que é a distância entre São Paulo e Belém, né? Isso beneficia cerca de 550 empresas, né? A Zona Franca, claro, terá um impacto, a gente verá um pouco mais adiante, impacto muito grande na questão do populamento do estado do Amazonas. Há uma concentração enorme, tanto de população quanto de riqueza, uma série de questões de infraestrutura pública, né? E o que surpreende é que em 2001, sem o país fazer uma avaliação desse processo, o governo Lula, por questões
políticas acaba cedendo e cede mais 10 anos para a Zona Franca de Manaus, os incentivos, e o governo Dilma cede mais 50 anos, renovando, né, na verdade, aquela licença inicial. Só para você ter uma ideia, isso equivale a 780 bilhões de reais de subsídios, né? E só proporcionalmente, para se ter uma noção, só 3 empresas de bebidas, né, que são as maiores empresas de bebidas do país, ficaram com 66 bilhões de incentivo fiscal. Então equivale, se a gente dividir isso pela população brasileira, cada brasileiro está pagando R$ 3.600 por ano, R$ 300 por mês. É uma Bolsa Família, mais que uma Bolsa Família, para que exista a Zona Franca de Manaus. Então são questões que não foram discutidas. Obviamente essa renovação já foi feita no período de democratização, mas a implementação desse processo todo ocorreu durante a ditadura militar. Nós temos um avanço, né? Tem vários mapas que a gente percorre ao longo dessas aulas, né? Temos um avanço claro da ocupação, né? E eu não gosto de falar que é uma ocupação consolidada, porque isso não existe, né? É uma ocupação que vai modificando fortemente a paisagem, que passa a ser os seus serviços ambientais pouco reconhecíveis, né? Então, aí nós estamos vendo o avanço da fronteira pioneira, né? E se a gente olhar algumas datas importantes, já passando para o período atual, e que é um período que a gente, na verdade, vai tratar na aula seguinte, nos vários aspectos, né? Aqui eu não quero fazer uma cronologia, mas algumas pontuações que são importantes, né? Se até o assassinato de Chico Mendes, o assassinato de lideranças comunitárias, agrárias, e praticamente não havia lideranças ambientalistas de fora atuando na região, até por ser ditadura, né? É o primeiro fato de um assassinato desse adquirir dimensão internacional. O Brasil passa a ser cobrado, já no processo de democratização, porque esse tipo de coisa ocorre. Hoje a gente sabe que o Brasil é o país que mais assassina líderes camponeses e ambientalistas no mundo, né, na Amazônia em particular e Pará em particular. E um fato extremamente relevante que mudará a política como um todo é a Constituição Federal, e que com diversas consequências, um capítulo específico para a questão indígena, né, o reconhecimento da Amazônia como patrimônio nacional, e a questão do Fundo Constitucional do Norte, que é específico para o interesse da Amazônia. Então há uma série de questões que passam a ser definidas, que depois vão precisar ser regulamentadas em função de legislação própria e de decretos, enfim, todos os tipos de legislação necessária para a operacionalização desses processos. A grande herança do Chico Mendes será o conceito de reservas extrativistas. Nós veremos adiante a relevância deles na aula que a gente tratar de conservação, e que são áreas que, diferentemente dos parques nacionais ou outros tipos de unidade de conservação, reservas biológicas, havia também uma outra que foi extinta depois pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que era Estação Ecológica, até criada durante o governo militar e pelo Paulo Nogueira Neto para tentar proteger algumas áreas no processo de ocupação. Mas a reserva extrativista, né, e depois se criou a reserva de desenvolvimento sustentável, uma nuance desse processo, permitia a existência, a permanência, na verdade, daquelas populações tradicionais que ali moravam há séculos, né, ou décadas, ou séculos, e conviviam com aquele ambiente e utilizavam economicamente, socialmente aquele espaço. E as reservas vão ter uma importância muito grande. Nós temos em 95 o pico do desmatamento, e na verdade o desmatamento tem sido novos picos no momento atual, nos últimos 3, 4 anos de forma crescente, né? Porque até o fim do governo Dilma, esse controle, né, sobre o desmatamento afrouxou bastante, e no governo atual ele é bastante fraco. A Sudam, como a gente comentou, acabou sendo extinta, foi criada uma nova agência que pouco exerceu, e a Sudam acabou sendo recriada daí a pouco.
O governo federal criou, no processo já democrático, um sistema de vigilância da Amazônia, até para controle do espaço aéreo, enfim, de uma série de informações a partir de satélites, modernas tecnologias, né, de satélites, imagens de fotos aéreas e tudo mais, e o seu complemento civil, que é o CIPA, né? Um fato marcante são as grandes obras de hidrelétricas, né, de grandes hidrelétricas, como no Rio Madeira, e especialmente a de Belo Monte, que foi bastante polêmica e segue sendo polêmica e bastante recente. Ela demorou vários anos, primeiro para ser licenciada e depois para ser construída, e está operando, se não me engano, desde 2016. E nós temos um último fato muito recente, que é a questão das grandes queimadas, que é um processo que sempre houve na Amazônia, mas ele passou a ser observado pela opinião pública, né? Tanto nacional quanto internacional. Se faz a derrubada, como está aqui o desmatamento, são dados do INPE, anualmente, né, principalmente no período da seca, faz-se no fim do período da chuva, depois queima, seca, deixa secar e queima-se no período seco para depois ser ocupado, principalmente por pastagens, ou simplesmente ser queimado novamente no ano seguinte para dizer que tem dono, né? E esse processo ele vem ocorrendo de forma sistemática desde a década de 88, quando começam a ser medidos, né, esse processo de forma sistemática, né? E mais nada se compara a esse período, alguns picos que a gente vê crescente aí. E nós estamos hoje num pico acelerado, aqui vai até 2018, nós vamos analisar os dados mais recentes numa outra aula, né? Nesse período também de redemocratização, a colonização pública, ela manteve-se num ritmo acelerado, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, e enquanto a colonização privada praticamente deixou de existir por questões de mercado, né? Não era mais viável, enfim. E Lula da Silva, presidente que ficou 2 mandatos, assim como Fernando Henrique Cardoso, finalmente priorizou os assentamentos florestais, e a questão das RESEX, dos assentamentos agroextrativistas. O INCRA, que tinha assentamentos em áreas que dependiam do desmatamento, né, passou a reconhecer também assentamentos como no Marajó, isso é muito importante, né? No Marajó nós estamos falando de mais de 35 mil famílias beneficiadas por assentamentos agroextrativistas, e são cerca de 100 mil famílias, se a gente olhar as reservas extrativistas, os assentamentos agroextrativistas na Amazônia como um todo, talvez o número seja até maior. Esse pelo menos é um número que o governo federal procurou, no final do governo Dilma, oferecer assistência técnica e extensão rural, o ATER, a estes grupos, e cadastrou 100 mil famílias para serem beneficiários desse processo de assistência técnica rural. Só que os conflitos fundiários seguiram, mesmo porque interesses muito grandes, especulação de terra, de acesso a recursos como madeira, minérios, em termos de garimpo, a chegada de uma estrada valoriza uma área, então os conflitos fundiários seguiram, e algumas regiões isso é bastante forte até os dias de hoje, como no sul do Pará. E como se pode prever, né, as principais vítimas desse modelo são as populações de baixa renda, tanto urbanas como rurais. Houve uma migração muito forte das populações tradicionais e agricultores familiares para o meio urbano, e se tornam, na verdade, uma qualidade de vida muito menor nas periferias, né, das cidades. E também se observa, né, ao longo do século XX e do final do século XX e no começo do século XXI, um período de sucessivas intervenções públicas na região, né? Aí começam a ter políticas públicas, principalmente do governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, que, para melhorar a questão do acesso à renda de pescadores com defeso, o seguro defeso, o Bolsa Família, uma série de compromissos sociais que foram implementados, mas que, por mais surpreendente que seja, ainda não alcançam o total da população. O Luz para Todos, iniciados no governo Lula, mas que hoje ainda continuam no escuro
centenas de milhares de famílias da Amazônia, ou seja, as políticas públicas, ainda que iniciadas de forma pioneira e bastante assertivas, elas não, pela dimensão da região, pela complexidade, pela dificuldade de acesso, ainda não alcançaram, e também pela falta de organização do poder público local e regional e nacional, não alcançaram os seus compromissos, seus propósitos. Lembramos também que, em paralelo a esse processo, né, nós temos uma organização a nível das Nações Unidas e de diversos blocos econômicos e blocos entre países, né, uma organização perante o desenvolvimento sustentável. Né. Em 87, isso se inicia com a Comissão Brundtland, né, do qual Paulo Nogueira Neto, que era o secretário especial de meio ambiente, primeiro secretário de meio ambiente do governo federal e depois o primeiro-ministro Lutzenberg, nós temos um suceder, né, com a Rio 92 em 1992, depois a Rio mais 20 anos depois, né, em 2012, e uma série de conferências. Hoje nós temos as COPs, as conferências entre as partes sobre a questão climática. Temos o painel intergovernamental de questões climáticas, o painel intergovernamental de serviços ambientais e enfim, temos diversos arcabouços, né, dos países que foi criado, mas tudo se inicia a partir de 87, que mais ou menos coincide aí com o processo de redemocratização do Brasil. E no caso, o seu impacto para a Amazônia vai ter um aumento de visibilidade a partir destes muitos processos de discussões bilaterais e multilaterais que passam a ocorrer. Né? E aqui é uma frase basilar, né, do Nosso Futuro Comum, esse documento lançado em 87, desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades das atuais gerações sem comprometer a habilidade de futuras gerações em atender às suas próprias necessidades. Então, a Brundtland era norueguesa, esteve no Brasil e várias vezes, enfim, inclusive com as organizações ambientais e procurando mostrar um novo caminho para o desenvolvimento. Né? Enfim, nós terminamos aqui essa aula 10. Aqui algumas obras de referência, né? A Maria Alegretti, que acompanha o processo com Chico Mendes e contribui no processo de organização da informação das reservas extrativistas, que vai ajudar depois a criar essas reservas. Né? A Berta Becker, que eu comentei várias vezes, é citada diversas vezes, né? Há diversas obras dela, diversos artigos que merecem. O Orlando, os irmãos Vilas Boas, né? Que são citados já na aula anterior e que aqui tem um trabalho muito importante. Né? Tem uma obra de ficção que eu recomendo a leitura, que é o Quarupi, pelo Antônio Calado, esse importante jornalista. O Fernando Henrique, antes de ser presidente, e junto com o Geraldo Miller, e fez um importante estudo sobre o capitalismo, a expansão do capitalismo na Amazônia, que é um estudo pioneiro em 77, quando ele estava no exílio, inclusive, no Chile. E a Violeta Loureiro, que é uma professora importante da Federal do Pará, e fala um pouco da história da Amazônia, né? Não só do período atual, mas da borracha até os dias de hoje. A Loureiro tem outros trabalhos também, artigos, e eu tenho alguma coisa num outro livro de grandes expedições, e tem diversos artigos recentes. Esse é um período bastante rico em bibliografia. Obviamente é muito difícil, né, a gente citá-los todos. Aqui eu falo de alguns que estão acessíveis. Depois, no complemento que eu envio com a bibliografia, vocês terão os links de acesso, mas se vocês digitarem esses nomes, pelo menos os artigos estarão disponíveis na internet, né? Pessoas extremamente importantes como Alfredo Wagner, né, que trata da questão da territorialidade, né? E artigos que eu cito aqui ao longo das minhas apresentações. Bom, era isso. Obrigado então e até a aula 11, Ameaças à Amazônia.